Diz assim a palavra de Deus: e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Até que... Aleluia, louvado seja Deus. Aqui Estevão estava mencionando sobre Abraão, que Deus falou para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra longínqua. Ali Deus iria dar descendência a Abraão, e essa descendência iria tomar por herança essa terra. E Abraão também iria tomar por herança. Essa terra nós podemos ver como um espelho da cidade santa, da Nova Jerusalém. E esse mesmo Abraão morreu e hoje se encontra com Deus, porque ele cria nas promessas de Deus, ele era obediente a Deus, e assim a sua descendência também cria no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Mas devido ao pecado ter contaminado os seus corações, esse povo começou a perecer durante 400 anos. Ali Deus estava querendo castigar o povo, porque o povo estava rebelde às palavras de Deus, não estava mais dando ouvido à voz do Senhor. E assim não é diferente nos tempos de hoje, porque Jesus mesmo diz que haveria peste, fomes, terremotos em vários lugares. O ser humano está cada vez pior. E até mesmo o povo precisou passar 40 anos se livrando das coisas do mundo, pois não conseguiam achar o caminho, por causa que o pecado estava entranhado em sua vida. Assim é o ser humano, que não consegue achar o caminho da salvação quando o pecado está em sua vida. Por quê? Isso, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não conheçam o Evangelho, para que não se salvem. Por isso que muitos andam segundo o curso dessa natureza, andando segundo seus próprios entendimentos, segundo suas próprias concupiscências, porque o diabo já lhe cegou o entendimento, mostrando que esse mundo tem coisa boa. Mas esse mundo aqui, meus irmãos, é só ilusão. Aqui é só para você passar por um teste, por uma aprovação de Deus. Se realmente você ama Deus, aqui você vai ser fiel a Jesus Cristo até sua morte, vai negar sua própria vida. Você precisa ser lapidado, se despojar das coisas do mundo. Você precisa tomar sua cruz para poder entrar no céu. Tem que fazer o que Jesus Cristo disse, tem que aborrecer sua própria vida, tem que largar tudo aqui, tudo que contamina a sua alma. Isso é necessário, meus irmãos. É necessário largar a prostituição, as drogas, as baladas. É necessário largar o cigarro, a cerveja, tudo que contamina a alma do ser humano. Isso impede do ser humano entrar no céu. O que adianta ganhar a vida inteira aqui na terra, curtindo, andando em prazeres, em deleites aqui na terra, mas quando morrer, perder a salvação da sua alma? Porque se andar aqui na terra sem o Senhor Jesus Cristo, sem obedecer a sua palavra, sem crer nos seus mandamentos, se andar sem santidade aqui na terra, de modo nenhum poderão contemplar o Senhor Jesus Cristo quando Ele vier buscar a sua igreja. E de modo nenhum o Senhor Jesus Cristo enviará o seu anjo para te buscar quando você estiver lá no leito do hospital prestes a morrer.
sua alma estará desamparada se você andar desobediente à palavra de Deus. Mas se você andar crendo no Evangelho, crendo em Jesus Cristo, Ele poderá salvar sua alma nesse dia, no dia que você descerá à sepultura, aonde que ali teus amigos te abandonarão. Os vícios ali não poderão consolar sua alma. Na hora que você vê o demônio que você tanto serviu aqui na terra, vier buscar sua alma. Mas se você crê em Jesus Cristo, ser obediente à sua voz, Ele vai salvar sua alma nesse dia. Nesse dia, que é tenebroso esse dia. O ser humano não espera o dia da morte, porque a morte vem de surpresa. Porque se o ser humano soubesse que ia morrer hoje, ele voltaria para Deus, ele daria mais crédito à palavra de Deus e se arrependeria dos seus pecados. Mas por que isso, meus irmãos? Porque Deus dá um livre-arbítrio para o ser humano. Deus quer que o ser humano ame Ele com o coração sincero, verdadeiro, aquebrantado, com todas as suas forças. Porque Deus não obriga o ser humano a servir a Ele. O ser humano tem que servir a Deus de livre e espontânea vontade, para que assim não venha perder a salvação. É por amor. Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra para sofrer por nós, por amor da nossa alma. Ele padeceu, olhou para nós, viu que nós não tínhamos salvação nenhuma, e Ele sim assumiu essa responsabilidade dessa tão grande salvação, de morrer por nós, por nossos pecados, para que nós possamos hoje, de igual forma, assim como Ele nos amou, nós amamos Ele também, até a sua vinda, ou até a nossa morte, que quem sabe seja hoje. Então nós temos que estar preparados para nós encontrarmos com o Senhor. Porque se nós não estivermos preparados para encontrar com o Senhor, nós vamos encontrar com o diabo, com o adversário da nossa alma, que a Bíblia chega a falar ao ponto que o diabo fica rugindo como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Você não vê com os teus olhos carnais o inimigo da tua alma, mas Jesus Cristo vê, e Ele te alerta para você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Já chegar a Ele, a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. A mão do Senhor está estendida desde quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário com os braços abertos. E a salvação está aberta para você. A porta da graça está aberta, assim como a arca de Noé. A porta estava aberta enquanto Noé estava pregando para o povo se arrepender. Assim, no tempo de hoje, a porta da salvação está aberta. Jesus Cristo está te esperando para você se achegar até Ele. Ele está querendo salvar sua alma. Vai depender da sua escolha aqui na terra. Se você escolher servir a Ele, ser obediente, guardar suas palavras, negar sua própria vida e amar Jesus, padecer por Ele e pelo seu Evangelho, você vai herdar a salvação. Agora, se você andar aqui erroneamente, infelizmente, meu irmão, o fim será triste. E quando você se deparar no inferno, não terá mais perdão, não terá mais como voltar a essa terra pedindo perdão a Deus e se humilhar, não terá como refazer de novo a sua vida, porque você teve a oportunidade enquanto estava com fôlego de vida na terra. E a Bíblia vai dizer que depois que morre, segue-se o juízo. Ali você vai levar somente as suas obras. O que você fez por intermédio do corpo, você vai prestar conta diante de Deus. Se você usou seu corpo para beber, para fumar, para matar, para prostituir, aí você pagará a conta disso, dessas obras. A Bíblia diz: o que semeia na carne, você fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, você fará a vida eterna. E nesse dia, no dia do juízo de Deus, todos nós, quem sabe os que morreram hoje, quem sabe você, meu irmão, que se converteu hoje por essa palavra, você esteja ali de joelho dobrado. É verídica a palavra de Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e ali vamos pagar por nossas obras. Tudo que a gente fez por intermédio do nosso corpo, nós iremos apresentar a Deus. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para entrar no céu, porque o céu não é de qualquer maneira.
Jesus não quer seu coração somente, Ele quer seu corpo, Ele quer sua alma, Ele quer seu espírito, porque a Bíblia vai dizer que todo corpo, alma e espírito sejam plenamente santos e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem Jesus no seu coração, você também tem que ter Jesus na sua mente, você também tem que ter Jesus nas suas mãos, você também tem que ter Jesus nos seus pés. Quando você caminhar nessa terra, você tem que caminhar segundo as pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode mais andar segundo o curso da natureza que está perecendo. Você tem que andar em novidade de vida, para assim poder dar a salvação. Porque se você entrar por outro caminho, por outra porta larga, aí você perecerá, meu irmão. Porque Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, segue-me, negue-se tudo e toma a sua cruz, para que possa assim negar sua vida. Você será aborrecido até mesmo pelos seus parentes. Muitos te caluniarão, mas você terá um do seu lado que te justificará naquele último dia. Você não estará desamparado nessa terra, porque o Espírito Santo está aqui para te ajudar a entrar nesse céu. Basta você abrir seu coração para o Senhor Jesus Cristo entrar em sua vida, fazer morada, quebrar as correntes do pecado, porque assim a Bíblia vai mencionar que o pecado é como corda, que amarra o homem e puxa o homem para a morte, sem o homem perceber. O homem está indo de mal a pior, por desobedecer, por não conhecer e por não querer servir a Deus, por rebeldia, assim como o povo, os filhos de Abraão, estavam naquela época perecendo, 400 anos, depois mais 40 anos, perecendo. Assim também é a geração de hoje, que não quer ouvir a voz de Deus, perece por não querer temer a Deus, por não querer se sujeitar a Deus. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Quem sabe o diabo tem te oprimido, tem querido tirar a tua vida. Quem sabe você esteja com pensamento de suicídio. Por que isso? Porque você precisa de Jesus Cristo. Quando Jesus entrar na sua vida, o diabo não vai ter poder de te conduzir a você ceifar a sua própria vida, porque Jesus Cristo diz que eis que dou vida e vida com abundância. O diabo vem matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, essa graça de Jesus, Ele quer te dar, meu irmão. Basta você se chegar a Ele, fugir da aparência do mal, se entregar a Ele com o coração quebrantado, que é isso que Deus quer. Deus criou o ser humano para adorar, para servir Ele todo dia nessa terra. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então todo dia, meus irmãos, é tempo de adorar a Deus. Todo dia é tempo de servir ao Senhor, de lembrar, de meditar na sua palavra, de reconhecer o que Jesus fez por nós, padecendo no madeiro, por amor a nós. Então vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Jesus, que somente Ele pode nos resgatar do inferno e da ira de Deus, porque a ira de Deus está para vir sobre essa terra. Assim como foi anunciado que o Messias viria e se cumpriu, assim também foi anunciado por o próprio Messias, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, que haveria uma grande aflição nessa terra. E muitos não estão acreditando no Evangelho. Mas quando vier essa grande aflição, será muito tarde, porque o ser humano precisa ser lapidado. O ser humano precisa passar por um processo, assim como um vaso é moldado quando o barro está ainda mole. Assim o ser humano tem que rasgar seu coração, deixar Deus trabalhar em sua vida, para que assim possa ser um vaso de valor, um vaso de honra, para que não venha perecer. Assim Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer te lapidar. Assim como o ouro é purificado
pelo fogo. Deus quer te purificar, porque no céu o ímpio não passará pelo caminho santo do Senhor. O ímpio não entrará no céu. Não é só porque você diz que tem Jesus no seu coração que você vai entrar no céu. Você precisa fazer o que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus quer fazer você, meu irmão, largar o cachimbo do crack, largar a cerveja, largar a prostituição e te fazer um pregador, uma pregadora da palavra. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus não veio aqui nessa terra deixar você perecendo, mas Ele quer que você seja luz, assim como Ele foi luz. Aí Ele disse que a luz que é em ti, se a luz que é em ti são trevas, quão grandes trevas são. Às vezes você pensa que está em luz, que está servindo Jesus, mas você mesmo pode estar enganado, porque o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. Quem sabe você está andando no caminho e está dizendo para você mesmo: eu não mato, eu não roubo, eu não sou adultério. Mas tem uma coisa que você não parou para pensar: o justo viverá da fé. Pela justiça que praticou viverás e não morrerás. Então Jesus Cristo, Ele quer usar a tua vida, meu irmão. Ele não quer que você use o teu corpo para ficar no mundo, prostituindo, fazendo as coisas abomináveis aos olhos de Deus. Jesus quer usar a tua vida para ganhar almas para o reino de Deus. O inferno precisa ser saqueado. Você precisa entregar sua alma a Jesus enquanto é tempo, porque depois que morre, vai vir tão grande aflição e não terá mais salvação. Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto você está aqui nessa terra respirando, enquanto você tem oportunidade de servir a Deus, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo, meu irmão. Não perca essa oportunidade. Aleluias, glórias a Deus. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo, creia no Evangelho. Procura se firmar com Deus, fazer uma nova aliança, porque pode ser muito tarde, meu irmão. Pode ser muito tarde, minha irmã. Então volte para o Senhor enquanto é tempo. Quem sabe você conhece a palavra e está sem força para servir o Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã eu venho te convidar para você refazer uma aliança com Deus, se firmar com Deus novamente, para que você não possa ficar para trás quando o Senhor Jesus Cristo aparecer no céu. Que do mesmo jeito, meus irmãos, que Ele subiu aos céus em uma nuvem, a Bíblia vai mencionar que do mesmo jeito Ele descerá e tocará a sua trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que fomos obedientes à palavra de Deus, ao Evangelho, que estamos em santificação, guardando o corpo, guardando a alma, guardando o espírito, santificando nossa vida para apresentar para Jesus Cristo o corpo santo e irrepreensível, nós iremos subir ao Senhor, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim, firma com Jesus Cristo enquanto é tempo, meu irmão. Pega nas mãos de Jesus, que Ele está pronto para te ajudar. Ele diz: aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez morreu. Fiz tudo errado. O que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais de uma chance.
me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Descobri, sei se eu não vou viver, o que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. Seu juízo sobre Eva, sobre Adão, sobre a serpente e sobre Satanás. Glórias a Deus. A mulher, Deus disse: colocarei sobre ti dores de parto, e terás caridade do homem, terás carência do homem, do pó dessa terra você veio, e do pó dessa terra você vai voltar, e do fruto do seu suor você irá comer, do fruto dessa terra, do pó dessa terra. A serpente rastejará sobre o seu ventre, e comerás o pó da terra. E Satanás, vendo Satanás, Deus iniciou o seu legado sobre a terra de profecias e prenúncios acerca do seu filho, acerca do seu unigênito. Pois Deus, mesmo tendo essa separação de Deus e o homem, Deus ele premeditava, Deus ele queria unir-se de volta com o homem. E ele iniciou o seu legado de profecia, profetizando e dizendo: do mesmo ventre dessa mulher que você derrubou, Satanás, nascerá um que irá pisar na sua cabeça. Você irá ferir o calcanhar, mas ele irá pisar na sua cabeça. E assim se iniciou o legado de profecias e prenúncios. Glórias a Deus. O prenúncio de Abel. Abel oferecendo sacrifício a Deus, pegando a sua primícia do seu rebanho, oferecendo o melhor que ele tinha, a maior pureza que ele tinha.
o maior presente que ele tinha, o seu cordeirinho imaculado, sem mancha, perfeito, puro, branco como a lã, branco como a neve. Assim Deus olhou e testificou e disse: da mesma forma, eu enviarei o meu cordeiro, que está ao meu lado, meu filho. E posteriormente, Deus levantou Noé, pregoeiro da justiça, pregando a sua justiça, pregando a sua palavra, dizendo que a arca estava aberta, e Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra, de qual iria aniquilar a promiscuidade dessa terra, iria aniquilar os homens perversos dessa terra, nós salvariam os justos, mas não deram ouvido, assim como nos dias de hoje, muitos não dão ouvido à arca da aliança que está aberta, mas assim como nos dias de Noé, que a arca se fechou, a arca da aliança também irá se fechar. E posteriormente, glórias a Deus, veio Abraão, que Deus disse: afasta-se da sua parentela, e eu farei de ti uma grande nação, tornando ele pai de multidões na fé. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus Cristo. E posteriormente iniciou o legado dos profetas através de Moisés. E Moisés anunciou através das profecias de Deus que Deus levantaria dentre eles, dentre os judeus, dentre o povo de Israel, um profeta. A ele ouve, pois as palavras de Deus iriam vir através dele. Glórias a Deus. Assim como Deus jogou Jeremias no calabouço, Jesus foi jogado no calabouço, mas Deus o exaltou, Deus o honrou, porquanto Jeremias confiou na palavra de Deus. Jeremias confiou no seu Deus. Assim é o prenúncio de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo confiou em Deus, não negou o seu Pai, não negou a sua vontade, não negou a sua missão aqui na terra. E assim como o livro de Isaías disse, o profeta Isaías diz, através do poder do Senhor, através do Espírito Santo, ele diz que um menino se nos deu, um menino se nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. E assim Deus enviou um anjo até Maria, e lhe anuncia: Maria, bem-aventurada és tu, pois do teu ventre nascerá o Príncipe da Paz. O seu nome será Filho do Altíssimo, Emmanuel, Deus conosco. E assim o menino crescia na graça e no conhecimento, crescendo o seu legado nessa terra, a sua missão nessa terra, de quebrar as correntes que estavam acorrentando. O homem que se acorrentou, se auto-acorrentou através do pecado, através da separação, através da morte espiritual, pois ele veio para tirar o cativo da prisão, o cativo do cativeiro, libertar os cegos, trazer visão, trazer vista aos cegos, aqueles que não ouvem, aqueles que são surdos. Ele veio trazer a audição, ele veio livrar a sua audição para que ouçam a verdade, pois o homem, devido à sua ignorância e dureza do seu coração, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não enxergam, andam tateando na escuridão. E é esse Jesus que a gente anuncia nesta manhã, que vocês negam dia após dia, esse Jesus que derramou o seu sangue na cruz por vocês, por todos nós, por amor ele derramou o seu sangue, se permitiu ser esbofeteado, caluniado, cuspido, zombado, blasfemado, por amor de todos nós, padeceu, sofreu, padeceu na cruz do Calvário, por amor a nós, por acreditar em nós, por confiar em nós, por nos conceder essa aliança através do seu amor, pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o homem pecador de tal maneira, Deus amou o homem, mesmo o homem aborrecendo Deus, dia após dia Deus tem a sua ira derramada pelas desobediências de Deus. Deus amou o mundo, Deus amou o pecador, Deus amou aquele que está preso na bebida, Deus amou aquele que está preso nas vaidades, Deus amou aquele que está preso na bruxaria, Deus amou aquele que está preso na criminalidade, Deus amou aquele que está preso nas drogas, Deus amou aquele que está preso no tráfico, Deus amou aquele que está preso na mentira, Deus amou aquele que está preso na fofoca, Deus amou aquele que está preso no orgulho, Deus amou aquele que está preso na soberba. Por que digo preso? Pois a palavra de Deus diz que aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Então todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado já o dominou. O pecado já acorrentou as suas mãos. Ele por si só não consegue se libertar. Por sua força ele não consegue. Por mais que ele tente usar sua força, a Bíblia diz que até aqueles, os jovens fortes, os novos,
eles se cansam e tropeçam, uma hora eles cedem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então o homem sem Jesus, mesmo que ele tenta, ele acredita que ele seja capaz, mas que ele tente, uma hora ele irá cair, uma hora ele irá ceder as suas forças. Mas aqueles que estão com Deus não se cansam, não se tropeçam, porque as suas forças são renovadas. Eles voam como águias, eles têm a água dentro deles, pois a promessa de Jesus foi: quem beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais se cansará, terá vida para sempre, pois dentro dele ficará mananciais de água que jorrarão para a vida eterna, e graças à sua misericórdia é testificada em mim essa fonte de água viva, o Espírito Santo em meu coração, que não me deixa ter sede da sua palavra. O Espírito Santo que me motiva a cada dia mais buscar esse Senhor, a qual de vocês muitos rejeitam. Muitos dizem com os lábios que aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem com os seus lábios mentirosos, com seus corações enganosos e duvidosos, que aceitam e que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Deus diz: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Ou seja, a fé sem obras ela é morta. Você pode dizer que acredita em Jesus, você pode dizer que confia em Jesus, você pode dizer que ama Jesus, você pode dizer que está salvo pela graça e a misericórdia de Jesus, mas se suas obras não forem coniventes com as palavras de Cristo, você está negando Cristo, está negando a fé em Cristo, está negando o amor de Cristo, está negando a amizade de Cristo, está negando a aliança de Cristo, está negando o sangue de Cristo, está negando o seu sacrifício, está negando as suas beneficências para com a sua vida. E Jesus te diz nesta manhã: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Da mesma maneira que vocês tratarem Jesus Cristo, Ele tratará vocês. Se vocês se esquecerem dele, Ele irá se esquecer de vocês. Se vocês desprezarem Ele, Ele irá desprezar vocês. Se vocês negarem a sua justiça, a sua verdade, Ele irá negar vocês diante do tribunal. E quem poderá salvar vocês diante do tribunal de Cristo, diante do grande juiz dos juízes, Senhor dos senhores? Pois esse dia chegará. Foi-nos anunciado através da sua palavra. Quem irá fugir da ira de Deus? Quem nos ensinou? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira do Deus Criador? Qual aquele homem que pode dizer para si mesmo: não morrerei, e este não morrerá? Após a morte segue-se o juízo, e todos nós teremos que passar pela morte. Pois o homem, ele é como a erva que nasce e depois se seca. O homem ele é passageiro, o homem ele é temporário, essa vida é ilusória. Aqui não iremos viver para sempre. Nesta manhã muitos podem ter acordado confiando, se preocupando, o que vão comprar, o que vão vender, o que vão obter, o que vão comer, o que vão beber, qual filme vocês vão assistir, qual filme novo saiu no cinema, qual a música nova. Os cantores desse mundo, os cantores seculares lançaram novas músicas, novas novelas, e o mundo vai se renovando, esse renovo mentiroso, e você vai se perdendo. Mas quem aqui se preocupou com o dia da morte? Pois na Bíblia de Deus nos relata um homem que diz a si mesmo: tenho muito dinheiro, tenho muito cartão de crédito, tenho muito limite no banco, o banco me dá muito limite, o banco me dá muito crédito, os meus celeiros estão cheios, a minha despensa está cheia, a minha carteira está cheia, o meu carro está com o tanque cheio, glórias a Deus, a minha geladeira está cheia. Mas Deus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado, para onde irá? E Deus questiona vocês nesta manhã: o que tem preparado para a sua alma? A sua geladeira, o tanque do seu carro pode estar cheio, a sua carteira pode estar cheia, mas e seu coração está cheio de quê? Dessas coisas terrenas, dessas coisas passageiras? Pois se são passageiras, elas logo passarão. Jesus diz: não ajuntais tesouros nessa terra, onde a traça, o ferrugem consome, mas ajuntais tesouros lá no céu, onde tudo é incorruptível, e lá não passará. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Gostaria de estar iniciando com um louvor da harpa, número de 570.
Aleluia. Glória a Deus. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ser tua alma? Qual será o futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso correste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Jesus quer salvar a sua